Gente, com um pouquinho de atraso, com as escusas pelas dificuldades que os colegas tiveram para ingressar na sala, mas com a alegria de recebê-los e dizer a vocês que é muito importante que vocês estejam conosco. O MB se sente gratificado pelo atendimento ao convite que foi feito. Temos conosco 3 jovens e isso me alegra muito. Eu gosto muito de conviver com jovens, né? Temos o doutor Daniel Tostes, que é filho de um amigo querido, de modo que eu sempre tenho muito boas referências. Eu não sei por que Custódio nunca fala mal do nosso palestrante, só fala bem. E o Custódio é um irmão querido e, além de tudo, é verdadeiro nas suas afirmações. Mas, doutor Vitor, uma alegria, doutor Daniel, uma alegria recebê-lo. Doutor Vitor, mais uma vez, de tê-lo conosco, para tratar de um assunto que lhe parece tão caro, que lhe merece tanto apreço, né? Visto que é uma especialização sua por opção, o estudo da saúde, né? Do direito da saúde, e hoje nós vamos falar um pouquinho da saúde suplementar. E a doutora Maria Amélia, com quem eu já conversei um pouquinho, né? Também para minha alegria, que é titular da 23ª Vara Federal, que tem a especialização, tem como especialidade cuidar de saúde. Então, são 3 gabaritados palestrantes e debatedores, e eu tenho muito orgulho e muita alegria de recebê-los. E vou, desde já, passar, então, a palavra ao doutor Daniel Tostes para a sua exposição. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas aí pelas dificuldades técnicas aí no acesso, mas, de toda forma, agradeço bastante o convite. É uma alegria muito grande estar entre pessoas de muito prestígio, né? Uma instituição também bastante renomada. É sempre legal e importante essa aproximação, falar sobre a saúde suplementar, principalmente nesse momento de crise, de modo que agradeço bastante o convite e espero realmente poder aí contribuir de alguma forma, né, para que a gente tenha nesse evento apenas o início, né, de uma aproximação maior e para que com isso a gente consiga melhorar a performance do setor de saúde suplementar de uma maneira geral. Interessante abordar a questão da saúde suplementar envolvida que está hoje também no fenômeno da judicialização, porque não apenas pela propriedade do tema e pela pertinência do momento, mas porque, de fato, hoje a saúde suplementar convive com certa frequência, né, com a judicialização. Eu não vejo isso necessariamente como um problema, mas um fenômeno que a gente precisa necessariamente entender melhor, né, para que a gente consiga devolver à sociedade uma saúde suplementar mais eficiente, né? Com isso eu inicio dizendo que, fundamentalmente, me parece que o setor de saúde suplementar, de uma maneira geral, e aí que a gente pode, de maneira bem sintética e para facilitar a compreensão, dizer que os planos de saúde, né, porque me parece que isso passa uma mensagem mais clara do que a gente está falando, me parece que um problema fundamental do setor dos planos de saúde é a comunicação, né? Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que apontava que apenas 2% dos usuários de plano de saúde buscavam diretamente as suas operadoras de plano de saúde para resolver algum problema de saúde. Invariavelmente, a procura era efetuada em relação ao próprio prestador de serviço, ou mesmo diretamente através da Defensoria Pública, Judiciário. Isso revela um problema muito crucial de ausência completa de comunicação, né? A gente vê hoje um setor de saúde suplementar, e aí, para ficar claro, o setor de saúde suplementar ele envolve não apenas o plano de saúde, como o prestador de serviço de saúde de maneira geral, as administradoras de benefício, né? E também, obviamente, os usuários, os consumidores. O que a gente percebe é um desalinhamento completo no setor, né? Sempre muitas críticas relacionadas por cada um desses elos que eu acabei de me referir, e quando você percebe que
as críticas não são convergentes, fica claro que há um desalinhamento, né? O plano de saúde reclama do prestador, que reclama do plano de saúde. A gente tem um problema muito claro de comunicação, a gente tem um desalinhamento muito evidente no setor, e isso faz com que os problemas, principalmente que afetam os usuários, se tornem ainda mais graves, né? Porque, como está evidente agora com essa crise, a saúde é um bem prioritário e, por isso, deve ser incessante a busca por um serviço cada vez melhor, né, que faça de fato, que entregue de fato uma saúde melhor para o usuário. Então, eu insisto em dizer que esse é um problema crucial porque me parece muito clara a relação entre esse desalinhamento, essa falta de comunicação e o fenômeno da judicialização, né? Porque a gente tem que entender a razão pela qual um determinado usuário busca o judiciário quando algum problema de saúde lhe aflige e diante dessa desconfiança, né, em relação à eventual solução diretamente com o seu plano de saúde ou mesmo através da ANS, enquanto órgão regulador, a busca pelo judiciário acaba sendo quase que inevitável. Então, para que a gente consiga endereçar melhor esse problema e, de alguma forma, tentar minimizá-lo, a gente precisa compreender a efetiva causa, né, da judicialização e, com isso, a gente tentar, de alguma maneira, aprimorar certos canais de comunicação para que, ao menos, o judiciário consiga contribuir também a seu modo de maneira também eficiente. Já há algum tempo, o CNJ vem cuidando, né, dessa aproximação, numa tentativa aí de suavizar as incertezas provocadas por decisões que não necessariamente seguem um padrão uniforme, e isso acaba gerando alguma insegurança, e o CNJ vem, de fato, cuidando com muita atenção da questão da saúde, não apenas da saúde suplementar, mas também da saúde pública. Em 2016, eles instituíram os comitês estaduais de saúde e os NATJUS, né, que são os núcleos de apoio técnico aos juízes, né, à justiça, de uma maneira geral, com uma forma de oferecer uma referência, né, segura ali acerca de algumas questões que são eminentemente técnicas e com o intuito muito claro de viabilizar a formação do convencimento dos juízes em determinados casos que lhes chegam relacionados a plano de saúde. O que a gente percebe, entretanto, é ainda uma tímida utilização dessa ferramenta, né? A gente percebe ainda a necessidade de um avanço em relação à própria utilização dessa ferramenta do serviço de apoio, do núcleo de apoio técnico. Saiu um estudo há um tempo atrás do CNJ, também do CNJ, a respeito da judicialização, e aí, num comparativo com o setor de saúde, ficou muito flagrante que o setor de saúde, no setor de saúde, a judicialização avança muito mais rápido, né? Então, você tem um aumento muito maior da judicialização na saúde de um tempo para cá do que em relação a outras questões, né? Também igualmente importante. O que demonstra muito claramente que o problema da saúde, quando devolvida ao judiciário, é um problema que vem, de fato, aumentando a cada ano, né? Então, eu diria que a gente precisa realmente aprimorar, reforçar esses canais de comunicação. A ANS, por exemplo, a gente tem o hábito de buscar esse relacionamento, essa aproximação com todos os tribunais de justiça do país inteiro, através de um programa que é bastante festejado a nível de interação, que se chama Programa Parceiros da Cidadania, por meio do qual a gente busca a relação e o aprimoramento de uma relação institucional com todos os tribunais de justiça, com os PROCONs, com todos os Ministérios Públicos, Defensoria Pública, tudo para que a gente consiga, de fato, fazer com que todos os elos que participam, de alguma maneira, do tratamento do problema da saúde na justiça consigam, pelo menos, se comunicar, né? Que a gente consiga entender as aflições, as preocupações, as principais
os principais problemas que existem na saúde e que, a partir daí, claro, cada um a seu modo possa oferecer o melhor serviço ao consumidor, à parte demandante. O que eu acho interessante destacar, assim, em relação à judicialização, é uma situação que me parece muito clara de desconfiança geral no modelo hoje de Estado que a gente tem, né? Eu tenho sempre um exemplo da ANS. A ANS tem um instrumento de aproximação do usuário com o seu plano de saúde, se chama NIP. É uma notificação de intermediação preliminar, por meio da qual, a partir de uma reclamação do usuário, a ANS ela cria um canal rápido de comunicação ali entre a operadora e o usuário, com a finalidade justamente, a partir dessa aproximação, fazer com que a solução seja feita ali ainda na esfera administrativa. E essa ferramenta vem sendo aprimorada a cada ano. O próprio Tribunal de Contas da União recentemente fez um elogio expresso à atuação da ANS nesse sentido, porque a ANS atingiu no ano passado o índice de 92% de resolutividade, o que significa que a cada 100 demandas que são entregues à ANS em níveis de reclamação, seja por negativa de cobertura ou por alguma infração contratual qualquer, 92 são resolvidas administrativamente pela ANS. No entanto, apesar dessa, me parece até diferenciada atuação administrativa, porque eu desconheço uma atuação administrativa com tamanho grau de eficiência como essa, assim, em termos de, pelo menos estatísticos, o que a gente percebe é que a cada ano a procura pela ANS diminui e o aumento da judicialização fica claro cada ano. Então, a gente tem que procurar entender a razão pela qual o cidadão, né, o usuário, mesmo diante de uma situação em que você tem 92% de resolução, de resolutividade na esfera administrativa, ainda assim se torna mais vantajoso buscar o judiciário. Talvez, me parece necessário, aqui no âmbito da ANS, fazer um meia-culpa. Eu acho que a ANS talvez não esteja sendo tão eficiente em sua comunicação, não esteja conseguindo dialogar adequadamente com o consumidor, e daí talvez se justifique, ou pelo menos fique claro, uma desconfiança geral, né, no modelo de administração entregue pela ANS. Eu não saberia dizer se o cidadão, o usuário, ao fazer essa opção, o faz porque confia mais no judiciário, não saberia dizer. E nem acho também pertinente a gente, eventualmente, associar essa opção a uma eventual cultura de incentivo à judicialização formada não apenas, obviamente, e não só pelo Poder Judiciário, mas por todos nós, a sociedade. Mas eu acho que o mais importante de tudo no âmbito da ANS, a gente está sempre fortalecendo esses instrumentos mais adequados de resolução de conflitos. A gente acredita realmente que, muito embora seja certa a necessidade de uma revisão judicial, uma ação judicial em determinados casos, em que haja flagrante abuso, né, seja do poder econômico, ou seja, da vulnerabilidade mesmo da parte, a gente entende que existe uma margem muito grande de demandas que poderiam ser resolvidas de maneiras mais adequadas do que através de uma ação judicial. E eu digo isso porque no setor de plano de saúde, aliás, eu acredito que até por conta dessa crise que a gente está vivendo, ficou claro que na saúde pública também, as consequências econômicas, assim, a partir de uma determinada decisão, e não apenas decisão judicial, mas também de uma decisão administrativa, elas são incalculáveis. Assim, muitas vezes na saúde apenas um tratamento de uma determinada pessoa é o suficiente para levar à falência um plano de saúde de 10, 20, 30 mil vidas, né, que é um plano de saúde pequena monta, porque a sua capacidade, a sua liquidez financeira ali no mês acaba sendo insuficiente para dar vazão a determinadas oscilações que são provocadas não apenas por decisões judiciais, mas também por decisões administrativas. Então, eu acho muito importante, por exemplo, que haja uma constante troca entre a ANS e o Poder Judiciário, né? Seja o TJ aqui, o TRF, os TJs do Brasil inteiro, porque a gente se relaciona com, né, os consumidores estão espalhados pelo Brasil, é natural
que as demandas também estejam espalhadas, né, pulverizadas. Então, é dever da ANS buscar essa aproximação e, sempre que possível, oferecer da melhor forma possível o seu manancial de informações para que os juízes tomem suas decisões de maneira mais segura possível, né, com a noção de todos os elementos que eventualmente integram aquela relação jurídica ali deduzida em determinado processo judicial. Esse é o papel que cabe à ANS. Eu, particularmente, venho tentando fazer essa aproximação com muito mais vigor a partir do ano passado, já desde o ano passado, né? A gente teve, por exemplo, o julgamento de um recurso no STJ, que, muito embora não tenha sido afetado como representativo da controvérsia, por isso ainda não foi considerado ainda no sistema de recurso repetitivo, mas ele deu um tom, basicamente, de uma assimilação melhor pelo STJ em relação ao que seja, por exemplo, o rol de cobertura obrigatória definido pela ANS, né? Isso porque a gente tem que, independente de eventuais casos concretos, que é óbvio que há exceções, a regra nunca deve ser vista de maneira absoluta, mas o plano de saúde, o setor de saúde suplementar, ele basicamente convive, ele pressupõe o mutualismo, né? A capacidade de financiamento de um plano de saúde, ela vem muito em razão de uma previsibilidade do custo. Então, a definição de um rol de cobertura obrigatória acaba sinalizando para a operadora, de uma maneira geral ali, qual é o tanto de obrigações que é possível se prever em relação a um determinado consumidor e determinado plano de saúde, obviamente também catalogados no contrato, quando for o caso. O que eu quero dizer, obviamente, que não é que não seja possível uma decisão judicial, numa exceção ou numa hipótese em que o magistrado se sinta, né, convencido de uma determinada providência, não seja possível, não é isso. Mas é apenas a gente ter a compreensão de que há uma correlação também econômica entre o que você prevê em termos de cobertura e a capacidade da operadora de satisfazer aquelas obrigações financeiras. Assim, eu acho sempre interessante a gente situar que o eventual acréscimo dessa quantidade de serviços a serem disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde vai invariavelmente repercutir no reajuste. Então, o que eu quero dizer é que, no final das contas, quem paga essa conta é o próprio consumidor. A gente viu a saúde suplementar assentada num pilar econômico em que, basicamente, se paga por procedimento. Então, a cada serviço demandado pelo usuário e, por tal razão, um desdobramento daquele serviço em outros, a operadora de plano de saúde paga estratificadamente cada um daqueles procedimentos. Isso acabou revelando, né, esse desalinhamento que a gente tem hoje, porque, com o passar do tempo e com o controle mais rígido da ANS em relação aos reajustes de planos individuais, por exemplo, era natural que as operadoras de plano de saúde cobrassem mais eficiência dos prestadores de serviço de saúde. Isso acabou gerando um desalinhamento e hoje a ANS está tentando induzir uma transição desse modelo de remuneração, né, desse modelo econômico em que suportou o setor de saúde suplementar durante muito tempo, para um modelo em que a operadora de plano de saúde se situe mais como gestora de saúde do que propriamente como uma intermediária financeira, né? O operador de plano de saúde teria, então, o dever, a obrigação de não apenas pagar determinados serviços pretendidos pelo usuário, como também de coordenar o cuidado de saúde daquele determinado consumidor. Isso para que o consumidor não fique perdido na rede, né, que é um termo que se usa bastante na saúde suplementar, e fique procurando os seus serviços sem a devida coordenação, o que só aumenta o custo da saúde. Então, eu acho que com isso eu encerro a minha primeira colocação. Fico aqui, obviamente, à disposição. O tema é muito rico. Eu poderia aqui facilmente passar durante muito tempo discorrendo sobre vários dos problemas que assolam a saúde suplementar, mas eu também não quero, né, passar do meu tempo. Eu acho que eu vou me enriquecer muito mais com as contribuições dos senhores. Então, fico aqui à disposição, não apenas aqui, mas também na ANS, sempre que os senhores desejarem. É um prazer participar e estou aqui à disposição para eventuais dúvidas, críticas
e o que mais for necessário para que a gente consiga aprimorar o setor de saúde suplementar. Agradecemos a sua intervenção, com uma quedazinha, duas perdas de algumas frases, mas com certeza os nossos colegas farão provocações e o senhor terá oportunidade de complementar. O certo é que nós sabemos que há demandas demais no judiciário. Se nós pudéssemos ter essas soluções, e nesse percentual então ao qual o senhor se referiu, mais de 90%, seria muito bom. Talvez a atração do judiciário seja o dano moral, que vem sempre acompanhando aí a solução de uma questão relativa a uma negação do plano, às vezes, de conceder um serviço que tenha sido contratualmente, a que tenha contratualmente se obrigado, ou a outra situação também é do tempo que se demoraria. Eu não sei quanto tempo se demoraria para ter o retorno da ANS nesses canais, e às vezes o judiciário é uma liminar, é uma coisa imediata. Mas isso vamos ouvir sobre isso, sobre os assuntos que lhes pareçam relevantes, os nossos especialistas. Eu agora quero então passar a palavra ao nosso jovem doutor Vitor Lima, para sua exposição. Doutor Vitor, por favor. Eu prestei atenção no que o doutor Daniel falou e eu fiquei assim muito animado e, de certa forma, esperançoso, porque um jovem procurador da ANS tem o conhecimento do nosso Comitê Executivo de Saúde e do NATJUS, porque eu sempre converso com a doutora Maria Amélia e os colegas que participam e falo assim, poxa, pouco nos procuram, alguns nem sabem do nosso papel, da nossa existência, e eu acho que ainda há uma resiliência, assim, uma certa restrição quanto ao papel, às vezes, do Conselho Nacional de Justiça. Um conflito, um aparente conflito entre a independência funcional na prestação de jurisdição e qual seria o papel do Conselho Nacional de Justiça, né? Como se o Conselho Nacional de Justiça fosse, vamos dizer assim, um órgão de interveniência, interventor nas nossas decisões. Mas não é isso. O nosso comitê, ele é um comitê, a doutora Maria Amélia vai falar com mais andor, com mais propriedade. O nosso comitê, ele é um comitê que visa justamente buscar uma judicialização qualificada, né? Porque, como o doutor Daniel falou, a judicialização hoje da saúde é inevitável, tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar. Aí a gente teria que fazer um outro Zoom desse, né? Acho que o nome é esse, porque eu sou excluído digital Zoom. Zoom. Um Zoom só sobre os motivos pelos quais nós chegamos a essa judicialização exacerbada. Judicialização essa que eu já venho estudando há muito tempo, principalmente no Tribunal de Justiça. Fui um dos pioneiros a ajudar, e o nosso Tribunal de Justiça foi o primeiro a ter o NATJUS. A doutora Maria Amélia não vai me deixar mentir. Eu tenho muito orgulho de ter participado da gênese do NATJUS, mas o nosso NATJUS ainda é um NATJUS para a saúde pública, né? Mas a doutora Maria Amélia depois vai falar a respeito também de projetos que temos no comitê estadual e assim que vão trazer, vão lançar luzes e vão trazer enorme surpresa aos senhores. Então, voltando ao que eu estava falando antes, assim, eu fico muito feliz com as palavras do doutor Daniel de incentivar a uma judicialização qualificada. O que eu vejo não é um altruísmo exacerbado de cada colega ou um ego exacerbado no que tange às decisões, principalmente as liminares do campo de saúde. O que eu vejo realmente é um desconhecimento da legislação específica, porque é muito específica, e dos meios de auxílio
para tanto, né? Também há um desconhecimento, como o doutor Daniel falou, das consequências do que, às vezes, uma decisão sua sobre um medicamento ou de um tratamento possa acarretar como um todo, ou para um plano em si, um plano pequeno, ou um plano de autogestão, ou um plano que é eminentemente um plano de tratamento ambulatorial, né, que nós temos muito hoje em dia. São planos em que se vê o paciente de pé e não o paciente deitado, se preconiza isso, né? Seria um que a gente chama de saúde, de tratamento de saúde de resguardo, ou levando para o campo de SUS o atendimento primário, né? Que falta muito. Talvez se nós tivéssemos um melhor atendimento primário, uma medicina de família forte, eu estou falando no caso aqui, no nosso caso local, nós não teríamos os resultados da pandemia que nós temos hoje. Porque o que nós estamos observando é que esse vírus avassalador, ele toma conta muito mais rápido daquele que já tem comorbidades pré-existentes. Então, se você tratar da pessoa no campo primário, na origem das comorbidades, talvez nós não tivéssemos uma sobrecarga e quase a falência dos leitos intensivos, como nós percebemos, e que, graças a Deus, está diminuindo. Até agora não sabemos o porquê, mas que nós estamos vendo a curva descendo, graças a Deus. Quando chegamos a um ponto que até se falou em tomada de leitos privados, e que isso nos causou muita preocupação por uma exacerbação da judicialização. Os impactos que eu vejo da pandemia no campo da saúde suplementar, e que houve realmente um aumento, mas não um aumento tão, vamos dizer assim, de grande monta que fosse impactar, foram em relação, principalmente, à continuação, foram mais para o campo do direito do consumidor do que para o campo do direito da saúde, propriamente dito, do direito médico, né? Vou tentar explicar nesses poucos minutos que eu tenho. A relação da saúde suplementar, o contrato de saúde suplementar com o paciente, ele é regido por uma gama de legislação. Então, ao mesmo tempo que você tem a aplicação, por exemplo, do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, você também tem a aplicação desse ramo, que é pouco conhecido, que é o direito médico, e também do direito da saúde, inclusa a ANS, as resoluções, as normativas da ANS. Então, você teria uma consolidação normativa regendo essa relação utente-privado e saúde suplementar, que, como o doutor Daniel Tosh falou com muita propriedade, não é só plano de saúde. Você também tem um hospital privado e tem os chamados planos de autogestão. Muito bem. Como é que você vai aplicar isso? A ministra Nancy Andrigues, no início de 2019, num acórdão paradigmático, ela deixa claro que, quando a relação for de saúde, relação médico-paciente, o que nós temos que aplicar, nós, operadores do direito, seriam as normas de direito médico. Então, você basicamente utilizaria o Código de Ética Médica, que, apesar de ser uma resolução, ele complementa uma norma em branco, que é a lei médica, né, que é de Juscelino Kubitschek, que veio lá de 57, e a lei do ato médico. Então, nós utilizaríamos essas diretrizes legais, fora o conhecimento advindo de uma medicina de evidência e da própria, vamos dizer assim, estrutura no campo médico. Quando você tratar da relação contratual, aí sim, você aplicaria as regras do Código de Defesa do Consumidor e as regras gerais do Código Civil no que tange a boa-fé contratual, o valor social do contrato, né?
Agora, no campo da relação médico-paciente, você aplicaria as normas pertinentes a esse caso, aquele caso em si. Então, por isso que você tem que ter, desembargador, um exame específico caso a caso. E por isso, como o doutor Daniel, que eu estava aqui ouvindo muito, ele falou, não existe vamos dizer assim, uma unificação de decisões. E isso traz muita intranquilidade. Acredito que isso traga muita intranquilidade e até uma insegurança jurídica, porque você pode ter uma mesma situação, 3 ou 4 decisões diferentes, dependendo do magistrado ou do tribunal Brasil afora, por uma dação de medicamento ou por uma dação de tratamento. Eu vou lhe dar assim, um exemplo. No caso do tratamento da equinoterapia, que é um tratamento com equino, com cavalo, para crianças com síndrome de espectro, autistas. Você tem estudos que isso melhoraria o desenvolvimento da criança, né? O autismo é uma doença crônica, mas que isso melhoraria o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, você tem juiz que dá, tem juiz que não dá, tem tribunal que dá, tem tribunal que não dá, né? E aí o papel do comitê? E aí o papel... A gente ainda não tem um NAT-Jus privado, mas aí que eu acho a importância das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. É óbvio que a gente não vai tolir a independência funcional do magistrado, né? Apesar de você ter hoje em dia a lei do consequencialismo que está aí, que é a nova lei de introdução ao direito brasileiro, no qual o magistrado tem que sopesar as consequências de uma decisão dele, está lá no artigo 20. Você tem que dar uma decisão, mas você já está vislumbrando as consequências daquela decisão. E aí isso demanda um estudo mais profundo de cada caso, né? Um impacto econômico-financeiro visando o equilíbrio contratual, que isso pode trazer ao plano de saúde, como isso pode impactar dentro de uma solidariedade securitária os outros utentes do plano, né? Então, isso tudo tem que ser sopesado. E aí a importância e a beleza dos comitês estaduais de saúde, né? Porque é óbvio que nós não vamos, longe da pretensão de doutrinar, tirar da algibeira um cabresto para colocar num colega. Mas ali eu vou traçar diretrizes com notas técnicas, né? Que aí são dadas pelo NAT-Jus, mas nós também temos uma compilação de notas técnicas no qual ele se apoiaria para dar determinada decisão dentro de um consequencialismo não extremado e assim manter o sistema dentro do que eu chamo de medicina por evidência. Por óbvio, as relações contratuais, aí não, isso não entra no nosso aspecto, e isso eu vi muita coisa, por exemplo, a própria ANS, o doutor Daniel está aqui, ele pode explicar melhor, ela colocou lá como um dos exames obrigatórios os exames de detecção do Covid que estão à disposição. Mas alguns planos de saúde ficaram reticentes nesse sentido. Então, eles só ofereciam um determinado exame, não ofereciam um outro exame, né? Oferecia o SUAB, mas não oferecia o exame de anticorpos, do IgG e o IgH, quando a ANS já tinha colocado dentro do rol dos exames obrigatórios esse tipo de exame. Também a questão da migração do plano de saúde de uma categoria para outra ou de um plano de saúde para outra, a desnecessidade de você ter a carência. Então, nós tivemos muita judicialização nesse sentido e as diretrizes da ANS foram muitas vezes ignoradas. E aí os colegas me consultavam nesse sentido, como o senhor falou, por causa da minha especialização, eu fui procurar isso, me apaixonei por essa matéria, e aí eu explicava a eles, não, já existe uma normativa da ANS nesse sentido. E o que eu via é que eles ficavam, assim, às vezes abismados. É mesmo, já existe. Então, eu acho que o doutor Daniel falou com muita propriedade, deve existir uma aproximação e, principalmente, uma qualificação de uma magistratura de saúde, de um operador de direito de saúde,
alguns estados você já tem uma vara específica de saúde. Nós ainda não temos no âmbito da Justiça Estadual. Ou você tem um curso de Direito de Saúde e Direito Sanitário. Nós ainda não temos, infelizmente, um curso de Direito de Saúde e Sanitário. Né? Eu estou falando no âmbito estadual. Eu participei, por convite da doutora Maria Amélia, de uma iniciativa inédita e que me trouxe muito orgulho, que foi o Fórum do Covid-19 junto à ENFAM, no qual nós ficávamos à disposição para tirar as dúvidas dos colegas do Brasil afora. E aquilo virou um fórum de discussão tão rico que eu mesmo aprendi muito e revi muitos critérios, muitos dogmas que eu trouxe da academia, né? E que modifiquei, ou então que tentei, de alguma forma, contribuir para que aquilo ficasse rico. Né? E tive assim, inúmeros agradecimentos, foi uma coisa que me engrandeceu e me trouxe muito orgulho. Então, o que eu posso dizer, que é nossa reunião aqui hoje, o que a pandemia trouxe para a saúde suplementar foi o seguinte. Primeiro, como o doutor Daniel falou, uma maior aproximação com os operadores do direito. Segundo, que haja um conhecimento técnico do corpo técnico-jurídico, não da ANS, mas do corpo técnico-jurídico dos entes de saúde suplementar. Né? Eu não vejo isso, eu não vejo ninguém conhecer o Código de Ética Médica, de o ver como uma legislação, como uma ferramenta de composição de cisânia e de lides, porque ele é uma grande ferramenta de composição de cisânia e lides e não é utilizado. Né? Você fica, vamos dizer assim, naquele reme-reme, você pega as ações, é sempre aquele mesmo reme-reme. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu não vejo nenhuma defesa de plano de saúde chegar e falar assim, não, mas você pode dizer que o Código de Ética Médica, como uma resolução, complementa uma norma em branco, ele diz lá, quando ele fala em médico, na verdade ele tem aplicação para todas as instituições de saúde, física ou não, ou jurídica. Então, quando o Código de Ética fala lá, é a obrigação do médico, ele também está falando, é a obrigação do plano de saúde, é a obrigação do nosocômio, usar de todo o tratamento ao paciente que esteja ao seu alcance. Então, se aquele medicamento não está ao alcance daquele plano de saúde, ou se aquele plano de saúde ele não contempla aquele tratamento, isso tem que ser sopesado dentro da legislação específica. Né? Ou, se o que a gente está vendo, se você tem uma norma, vamos ver aqui para a cloroquina, se a cloroquina, longe de qualquer discussão ideológica, até porque a gente não pode fazer isso, tá? Desembargador Fábio Dutra sabe disso melhor que eu. Agora, é uma discussão técnica. Se a cloroquina ela não apresenta, né, a nível coletivo indicadores de resposta, na medicina a gente chama de indicadores de resposta, no tratamento da doença, eu não posso impor a um plano de saúde que dê isso para todo mundo, se eu não estou tendo isso no Sistema Único de Saúde. Estou dando um exemplo. E a gente viu quase a falência do sistema quando teve aquela pílula milagrosa do câncer. Isso teve que parar no STF, teve até consulta pública, para que o STF desse um basta nisso, quando chegou-se à conclusão que aquilo era um placebo. Mas aí o plano de saúde tinha que dar aquilo, às vezes o paciente terminal, coitado, vendia-se uma ilusão, uma falsa ilusão, por causa, às vezes, do egoísmo altruísta e de um judiciário, que eu vou dizer assim, não ignorante ou não idiosincrático, mas por falta realmente do conhecimento dessas normas técnicas. Então, os efeitos da pandemia na saúde suplementar, para mim, os mais importantes foram esses. O primeiro que eu observei, e assim fiquei muito bem impressionado, foi a atuação da ANS. Fora de um contexto só de Código do Consumidor, mas dentro de um conceito técnico e colocando normas que vão vir para ficar. Né? Segundo, uma sinergia entre os colegas, principalmente aqui no Rio de Janeiro,
Eu sei que tem colegas de outro estado, mas aí eu peço desculpa, mas o Rio de Janeiro é o centro do universo. Você não tem rock em Taubaté, rock no Ceará, é rock em Rio. A final da Copa do Mundo foi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lugar mais bonito do mundo. Copacabana não é em Belo Horizonte. Então, como o Rio de Janeiro é o centro do universo, nós fomos os idealizadores do Natjuz, e hoje nós vimos uma sinergia entre os colegas, e aí eu parabenizo a IMB nesse sentido, na sua pessoa, desembargador, porque houve uma sinergia, uma troca de experiências. E, assim, uma solidariedade entre os colegas, um ajudando o outro, né? O meu telefone não parava, o meu e-mail não parava, para tentar unificar e todos com a consciência que não somos nós os protagonistas do enfrentamento dessa crise. O que a gente não tem que fazer é atrapalhar. Eu sei que o doutor Daniel joga bola igual a mim, então é mais ou menos como um volante, tipo o Dunga, que não é muito, vamos dizer assim, habilidoso. Então, se você não vai ser o protagonista, você não atrapalha. Você ajuda, mas não atrapalha. Solta a bola rápido. Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz. Esse foi outro, assim, outro aspecto que a pandemia trouxe no campo da saúde suplementar. E o último, e mais importante, foi a consciência, e aí sim, para os hospitais privados e os planos de saúde, de que em casos como o presente, eles têm que se preparar para chegarem a essa conclusão, e chegaram, de que a saúde é uma só. Mesmo sendo suplementar, ela é uma só. E se eu tiver um evento como eu tive agora, eles têm que se preparar para não só ser um suplemento, mas para atuar mesmo que não tenha ganhos. Até porque, desembargador, o próprio Código de Ética fala que o exercício da medicina não pode ser mercantilista e não pode ser visando o lucro. Muito obrigado, desembargador. É um prazer estar aqui e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Vitor. Com certeza nós vamos pensar, já vamos, inclusive, discutir a possibilidade de realizarmos esse evento aí a qual o senhor se referiu, para que nós cuidemos das razões pelas quais os usuários vão ao judiciário e não resolvem isso no âmbito da própria agência reguladora, que tem, a meu juízo, a obrigação de impor soluções no âmbito dos contratos, ela que tem todos os elementos. Eu acho que o judiciário não pode substituir o serviço de saúde, o SUS ou a ANS ou as demais agências, porque o judiciário tem de ser a última trincheira, como se diz, o último fronte, o último local onde se vá a busca. Mas nós vamos conversar sobre isso com mais vagar. Vamos pensar no tema. Obrigado pela sua intervenção e eu passo agora, com muita alegria também, a palavra à doutora Maria Amélia. Obrigada, doutor Fábio. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar desse evento do IMB, com muita honra. Eu recebi o seu convite através do Vitor. Nós fazemos uma parceria que frutifica muito no comitê. Tem sido realmente um bom trabalho conjunto dos dois tribunais, o Tribunal Regional Federal ao qual estou vinculada e o TJRJ. Minha fala vai ser breve, ou pelo menos eu espero, eu sempre digo que eu vou ser breve, eu acabo falando demais, mas eu espero que seja breve para não cansar todos vocês. Eu vou basicamente falar do Comitê Estadual e também desse projeto que a gente tem especificamente do Natjuz da Saúde Suplementar. Então, eu só vou começar fazendo uma retificação, porque, na verdade, os comitês estaduais de saúde ou comitês executivos de saúde existem desde 2010 e não desde 2016. Eles surgiram, na verdade, como uma decorrência da própria audiência pública que o Supremo fez em 2016, em 2010, e a partir das primeiras decisões que foram tomadas pelo Supremo,
sempre tendo o ministro Gilmar, à época, que estava na presidência, à frente dessas decisões, e eu até hoje cito a STA 175, até hoje é o maior paradigma que a gente tem em fixação de parâmetros de intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas sanitárias. Bom, das conclusões que se chegou na audiência e em que é feita menção no próprio STA 175 era a necessidade de auxílio técnico e de aprimoramento da judicialização da saúde. Com esses dois focos, deu-se início à criação dos comitês estaduais que foram criados pela Resolução 107 de 2010. Já existiu o NAT, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o pioneiro em todo o Brasil na criação do NAT, hoje é chamado NATJUS por uniformização, padronização de nomenclatura que o CNJ vem promovendo. Mas a experiência pioneira é do Rio de Janeiro e foi citada pelo ministro Gilmar, inclusive no STA 175. Foi um acordo de cooperação firmado pelo TJ com a Secretaria Estadual de Saúde e, à época, foi um projeto encabeçado pelo procurador Pedro Di Masi e, no TJ, pela doutora Valéria Pachá. E realmente foi uma experiência inédita, uma parceria inédita, que realmente melhorou muito, aprimorou, custou, vamos ser sinceros também. Eu, na época, nem integrava ainda o comitê, mas já acompanhava as ações de saúde, até porque, por ter competência, era um tipo de demanda que me afligia muito, porque eu tinha noção do meu desconhecimento da matéria. E, enfim, a gente viu uma certa dificuldade inicial no Estado, onde existe o órgão, até de uma certa adesão. Eu falo adesão é estar sempre consultando o NAT à medida que se recebe a demanda de saúde. Eu acho que hoje não há tanta resistência nem tanto temor de se fazer consulta ao NAT, tanto na Justiça do Estado, onde ele existe há mais tempo, quanto na Federal, onde passou a ter na NAT próprio posteriormente. Todos reconhecem o valor dessas informações técnico-normativas que são prestadas pelo NATJUS. Tá? Então, em 2010, surgem os primeiros comitês. Qual é o papel? Isso no âmbito do Fórum Nacional da Saúde. O Fórum Nacional da Saúde é um programa do CNJ. Dentro desse programa foram criados os comitês estaduais, os comitês regionais. Qual é o objetivo do Fórum Nacional da Saúde? É o monitoramento das ações, das demandas visando prestações de saúde, seja da saúde pública como da saúde suplementar, e visando o quê? Não só acompanhar, como acompanhar para ver em que o judiciário precisa aprimorar, fazer propostas para o aprimoramento dos procedimentos, né, nessas ações específicas, na qualificação do magistrado, portanto, na sua formação, e também fazer propostas concretas que visem a prevenção da judicialização. Então, eu costumo dizer que os comitês estaduais eles têm duas frontes principais de atuação. Uma é a qualificação da decisão mediante a qualificação da formação do magistrado. E, nesse sentido, a parceria com as escolas de magistratura são essenciais. E o outro é que, realmente, os comitês eles cumpram o seu papel de espaço de diálogo para todos os atores políticos dessas demandas de saúde. Esse é um papel que a gente ainda precisa reforçar muito. Bom, enfim, eles foram criados em 2010, mas apesar do texto já deixar claro, a meu ver, em 2010, que era um dever dos tribunais criar esses comitês, passou a ser impositivo efetivamente a partir de 2016, com a resolução de 238. E, a partir daí, estabeleceu-se até um procedimento dentro do CNJ para verificar quais os tribunais que estavam realmente, não só criando, porque a resolução trata dos dois temas, os seus comitês, como também especializando vara, que também é uma norma que está ali naquela resolução, que é a especialização de varas em saúde pública. Bom,
Então, hoje nós temos esses comitês, com esse papel amplo que eu já falei para vocês. Temos, a partir da Resolução 238, uma normatização buscando não só uniformizar o trabalho, uma uniformização mínima, porque ela basicamente só trata de composição dos comitês. E, nesse aspecto, eu achei muito interessante, porque em 2016, obviamente, o Comitê do Rio de Janeiro, acho que já existe desde 2011, 2012, ele se iniciou com o trabalho do atualmente desembargador Ricardo Perlingeiro e também com a doutora Maria, pelo TJ, agora estou esquecendo o nome dela, não sei se o Vitor depois pode... Maria Galhardo, doutora Galhardo, que era realmente sensacional o trabalho dela como representante do TJ. E depois nós fomos ampliando o comitê, tanto que o Comitê do Rio de Janeiro ele já tinha uma composição bem plurima, bem ampla, muito antes até da Resolução 238 do CNJ. E até hoje ainda a sua composição é muito mais ampla do que a resolução fixa, porque, por exemplo, a gente prevê a participação do Conselho Regional de Medicina e também agora Conselho Regional de Enfermagem, e essa composição não é obrigatória na resolução do CNJ, mas nós temos essa participação. Então, basicamente, todos os atores, os principais atores das demandas judiciais, devem estar presentes nos comitês estaduais, então, prevê-se ali a participação de representantes dos dois judiciários, por óbvio, que devem coordenar e devem se dividir nessa coordenação do comitê, representantes das defensorias públicas, estadual e federal, do Ministério Público, também federal ou estadual, representantes das gestões das 3 esferas de governo, representantes da Anvisa, representante da ANS. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos representante da Conitec, da OAB também, é uma representação, faz parte do rol mínimo de participantes, e também representando os usuários da saúde pública. A resolução estabelece a participação de um representante do Conselho Estadual de Saúde e representantes dos usuários da saúde suplementar, no caso, a serem representados por um indicado pelo PROCON. Temos também representantes das entidades de saúde suplementar, que no caso do Rio de Janeiro é feito pela Abranges. As indicações dos magistrados elas devem ser feitas pelas presidências dos tribunais. Nós estamos até nesse momento, é um momento assim de transição, porque no âmbito do CNJ a gente está trabalhando numa reestruturação dos comitês estaduais e estamos trabalhando num texto de uma nova resolução que visa unificar todas as atribuições e também ampliar o rol de participantes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vem cumprindo a nossa missão, principalmente através de cursos que a gente realiza em cooperação com as escolas, estamos sempre tentando essa cooperação. Eventos em cooperação com os institutos que nos integram, e nesse sentido o Ministério Público Estadual tem sido um parceiro muito frequente nessa organização, nessa chamada, e eu fico até muito feliz de ter ouvido o Dr. Daniel Toches falar pela ANS. Já na semana que vem mesmo eu vou providenciar uma reiteração de convite à ANS, depois da sua fala, porque a ANS, por exemplo, é uma instituição que foi, desde a edição da Resolução 238, convidada por ofício a participar do nosso comitê. Ela é de uma participação obrigatória em todos os comitês estaduais, mas, efetivamente, essa participação não houve. E o comitê só foi, inicialmente até designou uma representante, mas logo em seguida nos fez chegar a nosso conhecimento uma decisão do Conselho Deliberativo da ANS em Brasília, definindo que só haveria participação no Conselho Federal e não nos conselhos dos estados. Então, assim, faz falta um acompanhamento da ANS e uma participação efetiva nas nossas reuniões, que são mensais, nas nossas deliberações.
Então, já semana que vem, eu reitero o convite, eu tenho plena consciência, isso é um fator que a gente não pode desconsiderar, que as mudanças de gestões vão também variando o grau de participação, o grau de adesão, mas eu sempre digo que os comitês só vão existir e realizar plenamente o seu papel na medida em que as instituições que os integram efetivamente a ele aderirem e abrirem um pouco mão de um papel ou de um comportamento de litigiosidade. Eu digo muito que a sociedade brasileira é muito litigiosa. Não é à toa que a gente tem esse volume todo de demandas judiciais. Há uma litigiosidade muito grande. Eu acho até que o Rio de Janeiro é um estado em que realmente tem muito esse perfil. Tanto que, abrindo aqui um parêntese histórico dos processos de conciliação, do movimento de conciliação, que hoje a gente vê que isso é um movimento forte, estabelecido, para se prestigiar a conciliação, ao invés de se buscar inicialmente a judicialização. E, no âmbito da jurisdição federal, esse movimento começou no sul do país com um intenso sucesso, uma grande adesão, né? Começou até com processos de sistema financeiro de habitação, a Caixa foi uma grande parceira nesse sentido. E quando tentamos trazer essa experiência inicialmente para o Rio de Janeiro, há anos atrás, isso foi assim, um fracasso, inicialmente, agora não, sobretudo depois do atual Código de Processo Civil, com os centros de conciliação estabelecidos e com aquela audiência inicial obrigatória que o rito determina, mudou um pouco o perfil. Mas o fato é que, antes disso, foi uma luta essa conscientização do processo de conciliação no Rio de Janeiro, porque isso passa por uma conscientização e isso passa por uma mudança de perfil, eu diria até que da própria sociedade. Bom, mas então a gente vem atuando dessa forma na busca de consenso, na busca de diálogo, de tentar trazer os problemas para as discussões previamente para o âmbito do comitê, para tentar evitar ou reduzir a judicialização. Um dos aspectos, uma das questões que a gente um dos projetos que a gente está encabeçando desde o ano passado, desde novembro, que foi aprovado na ata da nossa reunião de novembro, é justamente a criação de um Natijus da saúde suplementar, né? Isso é algo que já vinha sendo fomentado pelo CNJ, essa ideia de que nos estados os comitês buscassem a criação de algo semelhante. O estado de São Paulo saiu na frente, não só São Paulo, me parece que Bahia também tem, mas São Paulo estruturou bem um Natijus da saúde suplementar lá, eu não sei se é esse nome, se eles adotam exatamente esse nome, mas é um Natijus voltado para a saúde suplementar a partir de um termo de cooperação com a universidade. Então, enquanto aqui no Rio de Janeiro, e de uma forma geral em quase todos os estados, mas não todos, tá? Varia muito, e variou muito no tempo, a criação dos NATs nos estados. Começou no Rio de Janeiro como um termo de cooperação entre TJ, RJ e Secretaria Estadual de Saúde. Ao longo do tempo, alguns estados foram vendo essa experiência que o Rio de Janeiro adotou e que qualificou e reduziu as demandas judiciais, e pelo menos reduziu o impacto com decisões mais racionais. Tá? Isso os pareceres do Natijus dotam de racionalidade a decisão judicial. Alguns estados começaram a adotar a mesma experiência. Quando surgiu a Resolução 238, já tinha muitos estados com o seu NAT, um NAT para chamar de seu, mas cada um à sua forma. Minas, por exemplo, desde o início foi um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, não era um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde. Na Bahia já foi de outra forma. Na Bahia, é um procedimento assim, muito diverso, porque na Bahia eles pegaram os médicos do quadro de servidores do TJ e destinaram esses 2 médicos para trabalharem no NAT, fazendo esses pareceres técnicos para os processos judiciais, que é uma coisa um pouco exótica, considerando as limitações da definição legal do cargo que esses servidores integraram.
hoje busca-se cada vez mais essa padronização dos serviços e também do comitê, do papel do comitê. Bom, mas então, aqui no Rio de Janeiro, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça do Estado atua com esse termo de cooperação com a Secretaria Estadual de Saúde. Obviamente, a Secretaria Estadual de Saúde não pode ceder servidor para fazer parecer para ações que envolvam saúde suplementar, plano de saúde. Fugiria completamente ao escopo. E também isso demanda algum conhecimento da própria saúde suplementar, das regras da ANS, ainda que, por exemplo, o rol de procedimentos da ANS esteja calcado também em rol de procedimentos e produtos que sejam padronizados no SUS, ainda assim, uma relação de ordem pública, outra uma relação de caráter contratual, fugiria completamente. Então, hoje a gente está buscando, através do contato que o doutor Vitor Lima tinha com o diretor da Unirio, a gente ia tentar, através inicialmente da própria Unirio, mas fazer algo no mesmo sentido, de criar um NATJUS da saúde suplementar com a cooperação de uma universidade, sempre pensando de uma forma em que o estudante de medicina, ao fazer aquelas notas técnicas, aqueles pareceres, também está atuando na sua própria formação, porque é uma formação um pouco esquecida do profissional da área médica. Aliás, diga-se de passagem, os médicos saem formados hoje sem conhecer sequer o SUS. A gente vê isso nas demandas judiciais, que muitas vezes são provocadas, são estimuladas por laudos médicos em que o profissional demonstra completo desconhecimento de como o sistema funciona, tá? Então, haveria um ganho na forma de créditos, na forma da experiência desse estudante de medicina, sempre supervisionado pelo seu médico, pelo seu professor na universidade, e esses laudos estariam sendo preparados ou apresentados para o juiz para que ele pudesse fazer, pelo menos, a análise da liminar, do pedido de liminar nos processos de saúde suplementar. Esse é o projeto. O doutor Vitor já começou a encaminhá-lo junto à presidência do TJ, só que aí veio a pandemia, acho que as negociações todas estão paradas. Logo em seguida também o diretor da universidade, que era a nossa ponte, por assim dizer, nesse projeto, agora é secretário estadual de saúde, quer dizer, de certa forma se afastando da instituição universitária, então a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão ficar, mas esperemos que depois a gente possa retomar e assim o comitê exercer também no âmbito da saúde suplementar o mesmo papel ou com a mesma força que a gente vem tentando exercer na saúde pública. Eu só gostaria agora, eu vou fazer um compartilhamento de tela para fazer aos senhores só uma apresentação, porque ainda dentro dessa finalidade de falar do papel do comitê, eu queria mostrar aos senhores a página do comitê, que hoje está albergada no site do Tribunal Regional Federal. E como foi mencionado aqui pelo doutor Vitor Lima, tanto o ENATJUS, derivado dessa experiência dos NATJUS, é uma plataforma que o CNJ criou para aqueles, sobretudo pensando inicialmente naqueles estados que não tinham conseguido realizar nenhum tipo de convênio para essa assessoria técnica. Ele foi criada uma plataforma a partir de convênios com o Hospital Sírio-Libanês e Einstein, onde o magistrado, qualquer magistrado do país pode solicitar a elaboração de um parecer de uma nota técnica ou buscar no banco de dados do NATJUS, do CNJ, a nota técnica já existente. Então, eu vou compartilhar momentaneamente com os senhores aqui a tela. Os senhores já estão conseguindo ver? Já podem ver? Então, essa aqui é a página do Tribunal Regional Federal, tá? É a página inicial. Baixando aqui, os senhores vão encontrar à sua esquerda o link para o site do Comitê Estadual. Então, hoje essa é a página do Comitê Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma pequena introdução sobre o histórico dos comitês estaduais, tá? E das normas que regulamentam tanto o seu funcionamento quanto o Fórum Nacional do Judiciário, Fórum Nacional da Saúde.
Temos aqui um quadro com a composição do nosso comitê. Os senhores vão poder ver aqui, está precisando ser atualizada com o nome de um membro, mas a gente procura manter sempre atualizado o site, dentro do possível. Essa aqui é uma área de acesso restrito aos membros do comitê. Temos uma aba com os atos do comitê, então vocês têm aqui o regimento interno do comitê e as notas técnicas aprovadas pelo comitê. Que notas técnicas são essas? A gente se preocupou em pensar temas que fossem de interesse dos magistrados, que fossem temas essenciais, que no dia a dia fogem um pouco ao conhecimento do magistrado por serem técnicos. Então, o que é regulação? Qual é a importância da regulação de acesso? Como ela funciona, como se divide a atribuição entre as 3 esferas de governo, o que é urgência e emergência em saúde, porque a gente não pode confundir a urgência processual, a urgência em termos de direito, com os conceitos técnicos de urgência e emergência em matéria de saúde, que é uma grande confusão que os profissionais do direito fazem. Tem uma aba sobre o NAT-JUS, o histórico do NAT, que começa justamente com a menção à experiência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Temos, como essa é uma página de acesso público, a gente quer chegar ao público. Quem é esse público? São os advogados também, que não são só os magistrados, mas os advogados que muitas vezes propõem ações com umas iniciais que não têm fundamento, que mais evidenciam o seu desconhecimento de direito sanitário do que outra coisa. Então, nós pensamos, se a gente levar o mínimo de conhecimento para esses advogados e para esse público, talvez a gente consiga qualificar também por essa porta, por essa via, a demanda judicial. Porque a demanda judicial não pode ser qualificada apenas pela formação do juiz, mas também pelo advogado, mas também pelo médico. Eu sempre digo isso, todo evento que eu participo com representantes da área médica, eu faço questão de frisar, toda decisão judicial que vocês médicos tanto criticam, e nós do judiciário somos muito criticados na área médica, toda decisão judicial ela é precedida da petição de um advogado e essa petição é instruída com um laudo médico. Sem isso, não tem decisão judicial. Então, antes de criticar o magistrado, a gente tem que fazer um juízo crítico daqueles que estão mobilizando a máquina judicial. Então, a gente, pensando nisso, construiu uma página voltada a fornecer informações básicas para o público, conceitos e diretrizes do SUS, organização, como se divide as redes de atenção em saúde, quais são os principais programas da política sanitária que são hoje demandados judicialmente, atenção domiciliar, que as pessoas vulgarmente chamam de home care, que é uma coisa diferente da atenção domiciliar. É um programa, é uma política pública que está legislada, que está implantada, como é que ela está implantada? Tratamento fora de domicílio, política, como é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, tanta ação proposta errada, vai para uma justiça, não vai para outra, competência da outra, como é que faz? Os principais órgãos relevantes nas demandas judiciais. Temos uma aba sobre judicialização da saúde, onde a gente procura trazer os principais precedentes dos tribunais e enunciados, inclusive do Fórum Nacional de Saúde. Algumas publicações aqui que a gente publica no site, tudo está registrado. Inserimos agora os cursos, que os senhores, eu vou mostrar aos senhores a plataforma da Enfam, que o Vitor mencionou, os cursos que estão lá, que foram disponibilizados aos magistrados, os webinários, todos foram trazidos para cá, para a página do comitê. Então, hoje, magistrado ou advogado ou público tem acesso a esses webinários, que são cursos muito rápidos, são vídeos rápidos, com conceitos essenciais para quem lida com judicialização da saúde, qual o papel da Anvisa, o que é um CMED, qual é o papel da Conitec. A gente traz aqui os principais links que são úteis para pesquisas na área de judicialização e um mínimo de bibliografia básica na área de direito sanitário. Essa é a página do comitê e a gente está aberto. Os senhores podem procurar o Vitor,
podem procurar a mim depois. Estamos abertos para o que os sentirem de necessidade. Não só na página, como de atuação do comitê, podem nos procurar, porque a gente está aqui para isso. É para aprimorar, qualificar a judicialização e também para evitar a judicialização com medidas concretas. Esse aqui é o sistema Enatjus, está aqui na página do CNJ, os senhores veem aqui o caminho, tem aqui o principal do CNJ. Dentro de programas e ações do CNJ, existe o Fórum da Saúde, é no âmbito do Fórum da Saúde que os comitês estaduais se inserem. E dentro do Fórum da Saúde foi criado o Enatjus. Então, existe essa plataforma onde o magistrado pode fazer busca de notas técnicas e pareceres médicos técnicos, seja com o nome do medicamento ou da tecnologia que está sendo postulada na ação, ou pelo nome da doença. Tá? São duas formas de pesquisa. Mas, com muito orgulho, eu digo aos senhores que é bem melhor procurar no Natjus do Rio de Janeiro, seja federal ou estadual. Os pareceres do Natjus são muito melhores e muito mais completos do que o formulário, a pesquisa formulário que é dada por essa plataforma. A começar pelo fato de que os nossos pareceres descem a detalhes normativos da política sanitária estabelecida, inclusive em termos de pactuação. E isso eles não poderiam jamais fazer na plataforma nacional, porque existem pactuações que são locais, pactuação entre Estado e município, que, obviamente, um parecer de caráter nacional não poderia jamais descer essas minúcias. Tá? Então, assim, os nossos pareceres são melhores. Mas existe esse banco de dados. E ele realmente é uma salvação nos estados onde o Natjus não chegou a ser implementado. Fora isso, só para citar por fim, já que o doutor Vitor mencionou, essa experiência inédita da Escola Nacional de Magistratura, que foi criar o Centro de Apoio à Magistratura Brasileira Covid-19. Tá? Foi um trabalho conjunto com o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que integra o CNJ, tá? É um programa também do CNJ. O Centro de Apoio à Magistratura Brasileira, eu participei desde o início da criação dessa plataforma, e eu digo aos senhores com muito orgulho, porque a Infam tem certos princípios que acabam engessando muito o trabalho dela e dificultando até a aprovação de criação de cursos e eventos que são do interesse da magistratura, porque ela se apega a certos requisitos, a certos formalismos que muitas vezes atrapalham. E, no caso dessa plataforma, a Infam flexibilizou demais o seu formalismo. Tá? Tanto que, por exemplo, isso é algo inédito, nós termos isso aqui, que é o Fórum de Discussão. Essa plataforma, Centro de Apoio à Magistratura, como os senhores veem, ela se divide basicamente em 3 formas de auxílio ao magistrado. Nós temos aqui o repositório. Esse repositório traz hoje as decisões judiciais de primeira, segunda instância e tribunais superiores, tudo gerando em torno da Covid, de todas as áreas, não só de saúde, tá? De intervenção em domínio econômico também. Tudo está aqui. E aqui também tem cursos, tem esses webinários que nós transportamos para a nossa página. Tem o ensino à distância. Ensino à distância são cursos que estão sendo criados para os magistrados, tá? Mas um pouco mais profundos e no formato tradicional da escola de magistratura com todos os seus requisitos. E temos o fórum de discussão, tá? O fórum de discussão é só para magistrados, tá? E é interessante que, por ser só para magistrado, ele dá uma liberdade muito grande do magistrado de fazer perguntas, de trazer questionamentos dentro das áreas que, muitas vezes, aquele magistrado que se vê forçado a se defrontar com uma demanda altamente específica e jamais se defrontou antes com aquela questão. Então, ele pode, humildemente, com toda liberdade, discutir aqui com colegas, perguntar sobre a opinião dos colegas, discutir com os colegas sobre as questões, e a gente tem desenvolvido muitos temas, e tem surgido tanta coisa rica aqui.
e são das mais variados temas. A gente, quando criou o fórum, são vários fóruns dentro da plataforma. A gente procurou ver tudo aquilo que poderia surgir em termos de demanda judicial em decorrência da Covid. Tanto que, em dado momento, a gente criou sobre violência doméstica, porque, por incrível que pareça, quer dizer, ou talvez não, talvez fosse algo a se supor que fosse acontecer, o confinamento fez elevar em muito as situações de violência contra a mulher. Tanto que esse fórum aqui foi o fórum mais procurado, vejam os senhores, o número de postagens nesse fórum. Para nossa surpresa, foi mais até o que de saúde. E, em seguida, foi do penal. O penal acabou até ultrapassando, tem mais procura. E, em seguida, família e violência doméstica, onde a gente tem o auxílio luxuoso da doutora Andréa Pachá. E, aqui, em seguida, o de saúde, com todos os subtemas que podemos ter em matéria de saúde. Medicamentos, ventiladores, exames e a saúde suplementar. Tá? Então, eu convidaria os senhores a conhecer essas páginas. Desculpem se me alonguei, acabei alongando, mas eu acho que eu precisava fazer uma propaganda também da nossa página para que as pessoas acessem e também dessa experiência da Escola de Magistratura. Tá? Muito obrigada e eu me ponho à disposição, o que quiserem, assim como coordenadora do comitê, ponho também o comitê à disposição dos senhores para o que quiserem. Nós agradecemos, doutora Maria Amélia, a sua participação. Foi uma verdadeira conferência. Com certeza, se nós tivéssemos começado com a senhora em razão aí da dificuldade do doutor Daniel, nós estaríamos também supridos de boas informações, de boas notícias, e eu tenho certeza que esse evento cumpriu o seu objetivo. Trouxemos pessoas que entendem do assunto. Eu sei que o tema é por demais amplo e carece realmente de outros encontros para que nós possamos descer ao debate de minúcias. Não dá para a gente conhecer tudo dessa judicialização ligada ao sistema de saúde suplementar, como é o mundo, a judicialização do sistema de saúde pública. Como eu disse, o judiciário precisa encontrar métodos, formas alternativas de composição dos litígios para que possa aplicar-se às questões, digamos assim, mais prementes. Não é que a saúde não seja relevante, pelo contrário, é tão relevante que gera toda essa busca ao judiciário. Mas muitas são as questões absolutamente repetidas. Então, parece que nós temos usando uma expressão que desde que eu entrei na magistratura há 32 anos a gente vai repetindo, é enxugar gelo. Então, as mesmas questões, os mesmos debates, as mesmas buscas, as mesmas resistências e as mesmas decisões, os mesmos recursos, os mesmos acordam, e a gente, às vezes, trilha desnecessariamente o mesmo caminho centenas, dezenas, centenas, milhares de vezes. Agradeço, então, ao querido doutor Daniel Tostes, leve um abraço do doutor Custódio, se encontrasse com ele antes de terça-feira, que é o dia da nossa sessão, e de quinta, quando teremos mais um encontro por teleconferência, agradecendo a disponibilidade dele de ceder o filho, ceder o filho. Ao pai, tenho certeza que está muito orgulhoso do filho que tem. Agradeço mais uma vez, doutor Vitor, o senhor está sempre pronto a atender ao IMB. E eu até diria que o doutor Vitor é o nosso recordista de acessos na página do IMB, imb.org.br, pelo seu vasto conhecimento do direito da saúde. Todos querem saber do doutor Vitor, todos querem auferir os seus conhecimentos, querem buscar a sabedoria que está
sendo disponibilizado nas nossas gravações das webinars que ele fez. Então, mais uma vez, agradecemos e o IMB está à sua disposição para novos eventos, para novas participações, novas ideias. Nós precisamos ajudar a nossa classe médica, ajudar os nossos usuários, ajudar os fornecedores dos serviços de saúde para que tenhamos um meio termo que seja propício para todos. O plano de saúde, embora a saúde não seja mercantilizada, eles precisam também de ter a remuneração dos seus serviços para que continuem a prestar serviços cada vez melhores. Os novos equipamentos são caríssimos e nós sabemos disso pelo plano de saúde que pagamos, né? E os usuários precisam ter acesso a uma saúde cada vez melhor, porque também nós vemos quando deles necessitamos, como é duro, como é triste, ficar correndo para lá e para cá, à busca de um direito que julgamos ter e, às vezes, nos é negada pela operadora do plano de saúde, pelo plano de seguro-saúde. E também pelo poder público, que precisa estar presente, fazendo uma espécie de meio de campo, controlando as cisâneas que, porventura, surgem nesses relacionamentos, né? E o país só será um país melhor, com melhor qualidade de vida, com melhores serviços à sua disposição, quando cada um fizer a sua parte e houver justiça em todos os polos contratantes e controladores. Doutora Maria Amélia, reitero a alegria de tê-la conhecido. Também já lhe fiz o convite para que se associe ao nosso instituto, mas, de qualquer forma, agradecemos a sua participação. Como dissemos, foi uma verdadeira conferência. Então, eu estou muito feliz. A todos, então, uma boa noite. Muito obrigado por estarem juntos conosco e até a próxima live. Terça-feira que vem, dia 23, se eu não estou enganado, nós estaremos falando sobre a justiça do futuro e o futuro da justiça, um evento muito bom. E depois teremos um outro evento na quinta e também um outro na sexta. Se Deus quiser, estaremos convidando todos vocês. Obrigado, boa noite, estejam à vontade.